Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live, a primeira live do Juntos, né? Assim, agora com um parceiro, com tudo mais. Olha que legal. Dá um oi aí no chat, comenta, tem uma mãozinha, tem coração também, vocês podem reagir para mostrar e para fazer essa troca toda, ó. Berenice, boa noite. O pessoal já está entrando. Eu já vou colocar a Renata aqui para a gente conseguir bater um papo com ela e aproveitar ao máximo esse tempo combinado para nossa live aqui de hoje. Deixa eu ver aqui como eu faço para aceitar, se mudou alguma coisa ou não. Ó, vou aceitar aqui a Renata. Cabe até 4 pessoas, se eu não me engano, nessa atualização aqui do Instagram. Me fala, você também apareceu aqui para participar? Você quer que eu te adicione como... Oi, Renata, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Maurício? Tudo bem, que legal. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem também? Qualquer coisa vocês colocam no chat. Sim. Então, a Nilza colocou que tá sem som aqui. Nilza, tenta ver se o volume tá ligado, tenta ver se saindo da live e entrando novamente você consegue ouvir, tenta colocar algum fone de ouvido. Se o seu telefone permite isso, eu tive que até pegar um outro celular, porque o telefone novo ele não tem entrada para fone de ouvido e fica, né, mais fácil de eu falar aqui. Enquanto isso, você vai acompanhando o pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Galera, que legal, que legal! Eu vou aproveitar então esse tempo, vou me apresentar. Eu sou o Maurício do Juntos em Rede. O Juntos em Rede é uma associação que faz o pequeno empreendedor ficar mais empoderado, conseguir ter esse espaço no mercado, fazer com que a gente consiga criar redes colaborativas e todo mundo consiga crescer de maneira sustentável, humana e compassiva. E isso a gente tem uma rede super legal, super verdadeira e super humana. E a Renata faz parte dessa rede com a gente e está aqui hoje para falar sobre o que a gente colocou no título da live, que é arquitetura e acessibilidade, que às vezes a pessoa pergunta, arquitetura é só tal coisa, é só reformar um cômodo, alguma coisa. E aí no bate-papo, no briefing que a gente fez com ela, nessa análise toda, gente, eu descobri cada coisa que eu nem imaginava que precisava ter acessibilidade ou não. Aqui o Juntos também preza muito por isso, e essa parceria realmente é muito rica. Eu sou Maurício, eu sou um homem branco, eu tenho cabelo castanho, com uma parte dele já ficando grisalha, meu olho é também castanho escuro, eu tenho um bigode, uma barba bem pronunciada, com um pedacinho da barba branca também, me sinto quase o William Bonner com esse pedacinho da barba branca, estou usando uma camiseta preta, um fone de ouvido branco, atrás de mim eu tenho uma parede de tijolinho original dessa casa, isso aqui foi desde os anos 50, descobri que eu tinha essa parede, uma lâmpada super bonita, um mapa mundi baseado num jogo de videogame, o Mario, e um spinner pendurado na parede, que é o carro-chefe de uma das empresas parceiras da gente aqui. Renata, peço que você se apresente agora e fale um pouco sobre todo esse tema que você quer falar, que é tão rico para agregar para essas pessoas que estão acompanhando a live com a gente. A palavra é sua. Gente, meu nome é Renata Lilian, eu sou arquiteta especialista em acessibilidade, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu tenho a pele branca, para alguns branca, para alguns amarela. Eu sou mestiça, sou nessa de japoneses. Meu cabelo é castanho escuro, na altura do ombro. Minha sobrancelha é espessura média, também castanha. Meus olhos são pequenos, amendoados e puxados. Olho castanho escuro também. Nariz pequeno, boca pequena. Eu tô com um brinco com perolinha na ponta, um brinco comprido. Tô com uma blusa cinza claro, né? Gelo para alguns. Atrás tem uma parede lilás, né? E tem um pedaço de uma porta aqui do meu lado direito aparecendo. Que legal, que legal. E aí quem acompanha aqui acompanhando nossos stories, acompanhando os stories também da Renata, viu que a gente já estava fazendo algumas perguntas, já tinha umas caixinhas de pergunta, algumas enquetes para a gente conseguir ter uma noção realmente se é ou não, e eu posso concordar, gente, agora como a pessoa que criou esses stories, que eu fiquei surpreso com uma das respostas, que vai ser o tema que eu tô com o briefing aqui, um papelzinho com vários temas que a Renata vai falar.
Mas aí eu vou deixar a Renata seguir essa live, enquanto isso eu vou acompanhando no chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, se quiserem falar, a Renata também está acompanhando aqui. Eu vejo algumas pessoas, ó, vários coraçõezinhos subindo na live. Então fala um pouco sobre o seu trabalho, fala um pouco sobre como é a acessibilidade nesse ramo de arquitetura, e aí a gente vai batendo esse papo nessas 40 minutinhos de live. Tá bom, Renata? Fala aí. Gente, eu vou falar, né, como o pessoal do Juntos a gente conversou e tem tanto estudantes, né, pessoas adolescentes, jovens e como microempreendedores, então eu vou falar o que o arquiteto pode atuar e depois eu vou falar de acessibilidade, tá? Então, muita gente acha que o arquiteto só faz interiores e casa, né? O arquiteto, ele pode trabalhar em projetos diversos. Então, tudo que você pensar, que edificação que você usa, que você vai, escola, condomínio, clínica, hospitais, teatros, tudo. Tem projeto de um arquiteto ali, tá? O arquiteto não trabalha só em projeto, ele trabalha em obra também. Muitas pessoas acham que só o engenheiro pode gerenciar a obra, mas o arquiteto também pode. E até legal porque o arquiteto tem ele costuma respeitar mais a obra, o projeto, né? Porque a gente sabe que o projeto, o arquiteto teve toda uma conversa antes do cliente para ver o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os costumes dele e da família dele, para levar em consideração, por exemplo, numa casa. Então, o arquiteto, quando ele gerencia uma obra, ele tende a respeitar mais o autor do projeto, tá? Ele pode trabalhar com paisagismo. Paisagismo não é só com plantas, tá? O pessoal acha que é só plantas, árvores, não. É tratamento da paisagem mesmo. Então, vai esculturas, vai outras coisas que diz respeito a deixar uma paisagem bonita, agradável. Ele pode trabalhar com arquitetura verde, né, ou sustentabilidade. Então, desde evitar desperdício em obra, até eficiência energética, iluminação, energia solar, reaproveitamento de água, tá? Ele pode trabalhar também em TV e cinema, na cenografia, fazendo as coisas de cenografia, tá? Ele pode trabalhar também tá dando aula, né, em faculdades, em escolas técnicas, né? Ele pode trabalhar com restauro de edifícios, patrimônios históricos, tá? Então, tudo isso, e urbanismo também. O que é urbanismo? É você pensar, desde o planejamento da cidade, né? Pensar na mobilidade urbana, né? Pensar nos parques. Isso o arquiteto também faz. Gente, o arquiteto, eu juro, ó, a gente tá assim, a gente conhece arquiteto, a gente tá começando agora, e muita coisa a gente, legal, faz isso. Mas, por exemplo, a parte de paisagismo realmente cai nesse senso comum de, eu vou querer colocar um jardim bonito com um monte de suculenta na minha casa. E não, você acabou de explicar aqui, não, o paisagismo é desde como que vista que eu vou ter, como vai ser essa parte da iluminação, aquele sol do inverno, sol do céu, tudo isso o arquiteto então tem que fazer para deixar esse ambiente que vai durar por muito tempo. E o design de interiores, que mais o pessoal vê, nossa, que ambiente bonito. Então, o design de interiores também, só que o design de interiores não é só o móvel bonito, ele vai pensar na distribuição, se aquilo está funcional para a pessoa, na iluminação, e ainda tem arquitetos que se especializam só em iluminação, que é a luminotécnica, né? E tem Sim, tudo isso. Que legal! Iluminação tem aqui na minha parede, ó. A gente tem uma... Eu não sou arquiteto, eu só montei porque a gente tem uma luz aqui que eu uso para treinamento. Então a gente, a luz aqui tá... E é uma lâmpada super bonita. Eu descobri também filamento de carbono. Eu falei, nossa, que chique, mas o arquiteto já vai, em vez de eu ficar buscando, o arquiteto já vai direto mostrar se isso é funcional ou não, como fazer, como não fazer, por que fazer e por que não fazer dentro do ambiente, né? Tem também a área que eu amo, né? Que é a acessibilidade, que é o que eu trabalho. Sim, fala um pouco mais sobre isso. Isso de mobiliário. Então, quem tem arquiteto que ele se especializa em design industrial, que tanto é o mobiliário como alguns objetos. Então, tem arquiteto que também trabalha só com isso.
Gente do céu, quanta coisa. Quanta coisa. E sobre acessibilidade, o que você tem para falar desse nosso tema da live aí? Então, a acessibilidade, né, ela também ela é ampla, tá? Ela vai do macro ao micro. Não é que nem o pessoal acha que é rampa, banheiro, vão de porta, né? É rampa, banheiro, vão de porta e calçada. A maioria. Você fala de acessibilidade, essas coisas. E corrimão. Precisa colocar um corrimão para a pessoa subir a escada, né? E a acessibilidade também ela vai do macro ao micro. Então, vai dar, se você pensar na mobilidade urbana, como a pessoa vai chegar até aquela edificação. Não é, o pessoal acha que é até a calçada para dentro, né? A maioria acha que, na verdade, que é do portão para dentro, não. É além da calçada ainda, né? Você pensar como você vai chegar até aquele local, né? Se é possível chegar de ônibus, de bicicleta, a pé, né? Se é acessível esse caminho para chegar até aquela edificação. Aí nós vemos a calçada está em bom estado, ela está com, né, com a inclinação que a gente fala que é de 3%, ela está sinalizada para pessoa com deficiência visual, né? Aí vai desse macro até o micro, né? Até você entrar na edificação, o tipo de maçaneta que você vai usar, que todo mundo consegue, a maioria consegue abrir a porta, tipo de puxador, aí a altura de interruptor, altura de tomada, o pessoal está conseguindo, todo mundo está conseguindo alcançar, a maioria. Então, é do macro até o micro. Eu falo que a acessibilidade, ela é feita de detalhes, né? Então, eu falo que é feita de pessoas, por pessoas, né? Para pessoas, né? Para espaços, para o uso das pessoas. Então, é independente se ela tem deficiência ou não, se ela é idosa ou não. Então, pensando em todos, né? Então, eu falo que é uma coisa inclusiva, democrática, né? E é só comentando, é legal falar sobre isso, que eu vejo, agora sim, eu vejo muito colega meu, eu vou reformar um apartamento, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer alguma coisa e tudo mais. E eu vejo que algumas pessoas pensam também mais para frente, porque a gente vai ficar idoso, a gente vai precisar de algum auxílio. Eu moro num lugar que hoje tem uma escada para descer, então eu já sei, a gente colocou um corrimão, então a gente tem todo um cuidado para fazer algumas coisas funcionarem, mas eu vejo que às vezes a pessoa fala assim, não, hoje tudo bem e tal, mas aí às vezes eu tenho minha coluna toda, tem hora que eu tenho dor nas costas ou não, eu vejo o quão bom a gente reformou aqui a cozinha, a pia da minha casa, por exemplo, é um pouco mais alta do que a média que eu vejo, porque justamente para eu ficar com a coluna ereta, e eu consegui trabalhar muito bem, então eu adoro cozinhar, é quase um momento de relaxamento para eu conseguir fazer mais. Por quê? Porque a pia ela conseguiu agora suprir uma demanda minha, que era uma dor nas costas, que muita gente tem, por exemplo. É bom você falar, porque a acessibilidade dentro de casa, tá, gente? Não precisa seguir as normas. A acessibilidade dentro de casa é mais de acordo com a necessidade da pessoa que está lá dentro. Então, as medidas das pessoas que vão usar o espaço. A norma ela pode ser uma norteadora para algumas coisas, mas não é que você vai empregar tudo aqui dentro da sua casa. Não dá, né? Eu não vou receber ninguém aqui, não um comércio, né? Não vou fazer uma coisa para receber o público em massa. E assim, é importante falar, né, que às vezes a pessoa fala, por que eu vou fazer acessibilidade? Não vem ninguém aqui no meu comércio que tenha deficiência, não vem quase idoso. Então, eu falo que tanto pela parte da responsabilidade social, toda empresa que investe em responsabilidade social, como sustentabilidade, como acessibilidade, ela é melhor vista, então ela vai ter consumidores, tá? E as pessoas com deficiência, os idosos também são consumidores, tá? E as pessoas acham que é uma minoria, mas não é, tá? Então eu vou até citar algumas estatísticas, tá? Em 2020, tá? Segundo o IBGE, a população 60 mais eram 30 milhões de pessoas, tá? No Brasil, a gente fala que os idosos são os 60 mais.
né? Isso corresponde a 14% da população total do Brasil, tá? E isso... É muita gente! As pessoas com deficiência, o censo que melhor pesquisou, né, a população com deficiência foi a de 2010, tá? Então, na época, 45 milhões de brasileiros com deficiência, que corresponde a 24% da população. Então, você já somos 14 com os 24, aí já tem uns 38%, né? E das deficiências, o que tem o maior número de pessoas com é a deficiência visual, que é 18,6%, tá? E aí, desses 18,6%, nós temos 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, tá? Que um pouco mais de 500 mil com totalmente cegos, e o restante é baixa visão, tá? E ali ainda 29 milhões de pessoas se declaravam com grande dificuldade de chegar mesmo com óculos e lente. Então, aí você soma os 29 mais os 6, 35, né, 35 milhões com deficiência visual. Aí eu falo, tá? Para cada uma dessas pessoas, eu ainda não incluí obesos e grávidos aí, tá? Que eu tirei de fora. Mas as pessoas grávidas e as obesas também têm dificuldades, né? E aí você junta a cada uma dessas pessoas 2 pessoas diretamente envolvidas, que vão precisar da acessibilidade para ajudar essas pessoas. Então, pelo menos aí uns 40%, 45%, se não chegar a 50% da população. Então, não são poucos. Então, assim, eles consomem, e se você investir em acessibilidade, você vai estar ganhando mais consumidores, porque mesmo quem não tem a deficiência ou pessoa idosa na família, ela pode ter um amigo com deficiência. Eles vão dar preferência onde é acessível, né? Com certeza, até por uma coisa de responsabilidade. Você se sente mais... a importância, né, que esse local dá para a sociedade, assim, pensando num todo, eu não quero um lugar que seja só bonito, eu quero um lugar que possa aceitar as pessoas como elas são. Então, eu posso não usar hoje, mas eu conheço alguém que tem, eu posso usar no futuro, ninguém sabe. Então já é legal conhecer tudo isso. E como a Berenice colocou aqui, esse dado é de 2010. Imagina como esse número aumentou de 2010 para cá. Sim. Então, assim, hoje a gente fala em 30, 40, quase 50%, gente. Saiu um censo anteontem, já deve ter sabido. É tudo muito... eu não sabia desses números todos. A gente já conversado sobre isso. E é muita coisa, muita gente envolvida. Então, assim, a acessibilidade, gente, não é gasto, não é prejuízo, é investimento. Olha quantas pessoas você vai trazendo a mais para o seu comércio, para o seu estabelecimento. Então, vamos investir, tá? Uhum. E o pessoal fala, é caro. Se você contratar a pessoa que saiba fazer de verdade, tá? E você, desde o início, tá? Se você pegar desde o início, tá? Que é o melhor dos mundos, do zero, o projeto, 1 a 2% do total da obra, tá? Isso contando do projeto até a obra. Então, se você for ver o gasto que dá a mais, é mínimo. É mínimo. Nossa, 1 a 2%. Gente, 1% às vezes é a perda que tem quando acontece alguma coisa com revestimento, alguma coisa quebrou, sabe? E você consegue fazer com que isso fique incluindo pessoas, e além de melhorar a parte financeira, que você conseguir acolher essas pessoas e receber esse dinheiro e fazer com que elas comprem o seu estabelecimento, você tem um melhor no final das contas, que é um dos pontos que a gente tem do Juntos, que você também tem, é a gente colocar uma sociedade melhor. Caramba, que legal esses números. Tem mais? E assim, tem, né, como vocês falaram, que tem bastante microempreendedor, pequena empresa, né, que aí vocês ajudam, né, vão lá na palestra e é o público de vocês. Tem uma lei, tá, que permite que a acessibilidade em micro e pequenas empresas seja feita em etapas, tá? Isso a obra, tá? Porque o projeto é bom você ter ele completo, por quê?
Se vier algum órgão fiscalizar e falar assim, olha, aqui não tem acessibilidade. Aí você fala, olha, tem o documento, o projeto está aqui. Só que, assim, tem uma lei que me permite que eu faça isso em etapas, né? Que é assim, segundo como que fala, o que a empresa conseguiu, né, de lucro no ano anterior. Então, eu até vou ler, porque lei é difícil de gravar, tá? Uhum. Então, é o decreto 9.405 de junho de 2018. O que ele tem na descrição dele? Dispõe sobre o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no artigo 122 da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, eles detalharam isso daí. Então, o que fala sobre o que pode ser feito em etapas? Tá? No artigo 1º, parágrafo 2º, para fins de realização de adaptações razoáveis, prevista nesse decreto, entende-se por adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretam ônus desproporcional e indevido, aqueles que não ultrapassem os seguintes percentuais da receita bruta do exercício contábil anterior. Aí nós temos 2,5% no caso do microempreendedor individual, tá? Aí tem lá, exceto quanto ao disposto no parágrafo 4º do artigo 2º. 3,5% no caso de microempresa e 4,5% no caso da empresa de pequeno porte. Qual que é o raciocínio disso? Vai fazendo em etapas, um pouquinho por ano, até estar totalmente acessível, tá? Então, é isso que foi pensado na hora de fazer essa lei, tá? Aí tem lá, o que eles vão ter que pensar para ter acessibilidade. Então, tá lá, artigo 2º. A microempresa e a empresa de pequeno porte deverão, na relação com pessoas com deficiência, assegurar condições de acessibilidade ao estabelecimento e suas dependências aberto ao público. Atendimento prioritário com a disponibilização de recursos que garantam igualdade de condições com as demais pessoas. Igualdade de oportunidades na contratação de pessoal com a garantia de ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Acessibilidade em cursos de formação, de capacitação e treinamentos. Condições justas e favoráveis de trabalho, incluídas a igualdade de remuneração por trabalho de igual valor e igualdade de oportunidades de promoção. Então, o que ele fala? Isso é para quem? Tanto para quem trabalha, como para quem é atendido. Então, tem que estar acessível para todo mundo. Ela até viu assim, acessibilidade obrigatória ou opcional? Isso daí a gente faz enquete. Mas comenta aí, quem não participou da enquete, é obrigatória, é opcional, é obrigatória onde? Como funciona tudo isso? Então, a acessibilidade, ela é obrigatória, tá? Segundo as leis federais, as normas. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala do direito à moradia, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à cultura e educação. Ou seja, tudo. Tudo. O de idoso também fala em acessibilidade. Então, os idosos também, não é só pessoa com deficiência, eles estão acobertados pela acessibilidade, tá? A principal norma de acessibilidade no Brasil, que é a NBR 9050, tá? Ela fala, todos os ambientes devem ser acessíveis, com exceção da casa de máquina e barrilete. O que é barrilete, pelo amor de Deus, né? Não eu ia perguntar exatamente o que é um barrilete. Estou vendo uma live que saiu uma palavra que eu não conheço, eu não vou conseguir pesquisar no outro celular. Fala aí, Renata, o que é um barrilete? Quando você tem um prédio, né, tem a caixa d'água e tem a laje da caixa d'água, certo? Uhum. Abaixo da laje da caixa d'água tem um andar onde vai ter todos os registros dos encanamentos que descem para os andares.
tá? E os encanamentos que vão derivar para esses andares. Isso é o barrilete, é o lugar onde vai ter esses registros todos para fechar quando não precisar fazer manutenção, para abrir, e onde vai começar a derivar, né, para os outros andares. Entendi. Nunca tinha ouvido falar. Casa de máquina, sim, sei lá, por sim. Agora, um barrilete, não. E realmente, né, não é direto da caixa d'água de um prédio, imagina, tem que ter alguma coisa que controle. Eu não sei se aconteceu, acho que algum problema técnico. Me coloquem no chat aí, pessoal, quem está acompanhando. Se é com... voltou! É uma ligação. Tá, nós, galera, voltou. Eu falei, eu não sabia se eu tinha caído ou não. Eu falei, vamos colocar no chat, enquanto eu estava falando, você voltou, que legal. Então, assim, tem que estar, né, acessível em todos os ambientes, exceto casa de máquinas e barriletes. Então, casa de máquina casa de máquina de elevador, por exemplo. Quando tem prédios grandes que tem aquelas casas onde ficam a central de ar-condicionado, né? Então, são alguns exemplos. Em indústrias grandes, empresas grandes que tem aqueles a sala do servidor e um monte de fiação para tudo quanto é lado. Então, eu ia perguntar exatamente do CPD. Exatamente, porque eu trabalhei com tecnologia durante 9 anos. E o prédio, ele tinha acessibilidade no que ele conseguia na época, tinha uma escadinha e tudo, mas o CPD não tinha, assim, a CPD era realmente específica. Então, nessa área também não precisa, né? Não precisa. E aí, assim, como vocês falaram de microempreendedores, né? Eu esqueci de falar, tá? Hotéis e pequenas pousadas também entram aí, tá? E aí tem o negócio dos prazos, tá? Então, os prazos contam a partir da data desse decreto. Então, assim, para as micro e pequenas empresas que não são hotéis e pousadas, 48 meses no caso de empresas de pequeno porte, tá? 60 meses no caso de microempreendedores individuais, tá? E no caso de hotéis, 36 meses no caso de empresas de pequenos porte e 48 meses no caso de microempresas, tá? E os hotéis e pequenas pousadas que se enquadram nessa lei, eles têm que ter pelo menos 5, se eu não me engano, 5%, 5% do percentual das unidades acessíveis. E se não tiver banheiro dentro da unidade, pelo menos um dos banheiros tem que ser acessível, tá? Isso no caso de hotéis e pousadas. E assim... E é baixinho esse número. Se eu pensar, olha o número que você colocou antes, né? Você colocou que tem 30, 40, 50% dessa necessidade na população, mas a lei ela pega, por enquanto, só 5% dos quartos, né? Como tem essa divergência. Mas que bom que tem uma lei também para colocar isso tudo, para começar desse pontapé inicial, né? E assim, o pessoal... Eu vou dar um exemplo geral, tá? Do que tem que se tornar acessível num estabelecimento. Então, assim, da calçada para dentro, que nem eu falei, né? Mas é bom pensar do como as pessoas chegam, porque dependendo do que for ali, é necessário pensar como as pessoas chegam até lá, né? Se é fácil chegar ao acesso. Então, é calçada para dentro, né? Então, o estacionamento, né? O estacionamento tem que ter 5% de vagas do idoso, 10% para vaga de pessoas com deficiência, né? Os acessos, todos os acessos têm que ser acessíveis para todas as entradas, né? Exceto em caso de como que eu falo, de impossibilidade técnica, tá? Se não for, e de preferência que a principal seja acessível. Se não der para ela ser acessível, a entrada que as pessoas com deficiências vão acessar, que seja acessível, tem que se interligar em no máximo 50 metros de distância com a principal, para que se as pessoas forem acompanhadas, elas não se desencontrem no local que elas estão indo, tá? Então, aí, todas as portas têm que ter a largura livre, né? Livre do batente com a porta aberta, tá? A folha da porta aberta. 80, né, no mínimo, de largura, se for de local de prática esportiva, 1 metro, tá? De vão livre.
todas as portas de todos os ambientes, exceto casa de máquinas e barriletes, tá? Porque tem que estar todos os ambientes acessíveis. Sim, né? Não vai entrar no lugar, não entra nas outras, né? Você entrou na principal, mas você não entra em nenhuma outra sala. Você fica no hall, imagina. Precisa ser totalmente acessível, que legal. Aí tem a questão da sinalização, tá? Que vai tanto nas portas dos ambientes, então todos os ambientes vão ter que estar bem sinalizados. Então, na porta não precisa ter o alto relevo, tá? Mas o texto, a simbologia correta, porque a gente tem que pensar na deficiência intelectual também, tá? A sinalização também faz parte da acessibilidade. Então, se você colocar um banheiro lá, que nem umas coisas que o pessoal coloca cartola e cartola e chapéu feminino, ou até uns que colocam uns negócios meio cômico, né? Ali que já vi, não vai funcionar. A pessoa com deficiência intelectual não vai entender. Então, as simbologias corretas, na porta só texto ou uma simbologia correta. Aí no batente, o próximo ao batente, na parede próximo ao batente, aí tem que ter o autorrelevo e o braille, tá? Lá dos ambientes. Aí a sinalização com piso tátil, né? Se dependendo da edificação, o uso obrigatório de mapa tátil também, tá? Aí tem uma outra norma que tem que olhar, que é a 15.599 ou 15, não lembro se era 99 ou é 15.559, alguma coisa assim, que é acessibilidade e comunicação, né? Na prestação de serviços. E aí tem que também pensar, o piso tátil de alerta, tá? Ele tem que ser usado também início e fim de escada, início e fim de rampa, né? Porque o que ele indica, o piso tátil de alerta? Que ou tem desnível, ou é mudança de direção, ou tem alguma coisa ali que tem que atentar, que é perigosa. Então, por exemplo, uma lixeira suspensa, né? Também tem que ser finalizada. Objetos suspensos, que é acima de 60 centímetros, se não me engano, do piso, agora não me lembro, tá? Até 2,10 no máximo. Né? Então, essa altura é objeto suspenso. Tem que ser sinalizado, porque senão a pessoa com deficiência visual vai trombar e vai se machucar. Né? Quando tem mudanças de direção, então quando você usa o piso tátil direcional para direcionar a pessoa, né? Que tem outros recursos que você pode usar também, além do piso tátil. Quando tem piso tátil direcional, você vai, quando tem mudança de direção, você vai usar o piso tátil de alerta. Tá? Então, isso é o quesito sinalização. Sinalização dos corrimãos, né? Com o andar, tá, gente? Pelo amor de Deus, início e fim não adianta, porque a pessoa, início e fim depende de onde a pessoa tá, vai ser início ou fim, então não vai resolver. Então, é o andar, tá, que tem que estar. Então, por exemplo, a pessoa tá no térreo, vai estar lá, térreo. Ela quer chegar no primeiro andar, vai estar lá, primeiro andar em cima, tá? E a sinalização do andar na parede também. Mobiliários, então assim, eu vou falar mais assim, balcão, né, balcão tem que se atentar para que a pessoa com deficiência, a pessoa em cadeira de rodas consiga se aproximar, né, para ser atendido, e consiga se escrever tiver que preencher algum papel, preencher, né, para que tanto tenha alcance que a gente fala, né, manual como visual, então a pessoa em cadeira de rodas, a pessoa com nanismo, né, mesas de trabalho, de refeição, também para tentar isso, a altura, para que a pessoa em cadeira de rodas consiga usar, né? Se tiver estantes, né? Vou falar mais ou menos assim, estantes ou expositores, o comprimento deles vai contar como se fosse um comprimento de corredor. E a distância entre uma estante e outra, ou entre um expositor e outra, conta como se fosse largura. Então, isso você tem que olhar, né, na norma, que vai falar, tem determinado comprimento de corredor, vai ter que ter determinada largura, né? Então, conta como um corredor. E a disposição de produtos, gente, o pessoal faz muito errado, que eles fazem na horizontal, né, deitado. Então, se você for pensar que todo mundo tem que alcançar, vou dar um exemplo como se fosse uma loja de roupas, tá? Eu quero colocar
por exemplo, camisetas amarelas com a gola arredondada. Eu vou colocar, em vez de pôr na vertical, eu vou colocar quer dizer, em vez de na horizontal, eu vou colocar na vertical, de pé. Por quê? Uma pessoa com nanismo vai alcançar, uma pessoa em cadeira de rodas vai alcançar, e a gente tem que pensar, por exemplo, uma mãe às vezes vai com um bebê pequeno no colo e vai com outra criança no shopping. E às vezes ela vai precisar do auxílio da criança que é maior. Então ela fala, pega tal produto para a mamãe, a criança vai alcançar, né? Então de mobiliário, né? Pensar nas circulações, nas manobras da cadeira de rodas, né? Isso tudo é muito importante. Então, assim, tem alguns mobiliários que são mais específicos. Então, se fosse falar, ia levar muito tempo. Por exemplo, clínica. Tem algumas coisas que só vai ter em clínica. Escola, carteira de escola, altura de lousa, sei lá. Né, é muito específico. Auditório. É altura para a pessoa enxergar lá no palco. Então, assim, teria que ter, assim, uma live gigantesca. Então, se precisar falar sobre esses assuntos, pode chamar. Claro, sim, essa é uma das ideias disso tudo. Enquanto a gente fala sobre tudo isso, a Nilza colocou uma pergunta pra gente. Em teatros também tem essa porcentagem? Então, Nilza, essa porcentagem de contratação ou essa porcentagem de vagas para pessoas? Eu imagino que seja para vagas, né? Quantas pessoas... Tem isso também, Renata? Fala pra gente. Tem a porcentagem para assentos de pessoa em cadeira de rodas, né? O espaço reservado para cadeira de rodas. Tem um espaço para a porcentagem de pessoa obesa, tá? Tem sim, tem as porcentagens. Isso tanto a teatro, auditório, estádios, tem a porcentagem correta, tá? Legal. A Berenice colocou de novo aqui também, ela colocou que nos últimos anos aumentou muito a acessibilidade, e é verdade, né? Se a gente for pensar, sei lá, 2 décadas nem se falava sobre isso, e hoje realmente a gente está, inclusive, fazendo uma live para falar para o maior número de pessoas sobre esse número todo. Todos os números, essas leis que você está com dúvida, Renata, pode ficar tranquila que depois a gente coloca na descrição da live, a lei tal é essa, fala sobre isso, a gente coloca tudo bonitinho pro pessoal consultar. Isso, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode mandar, tá? Aqui, quem pegou a live assim na metade, não sei se eu tenho dúvida, assiste depois. Pode mandar pro Juntos, pode mandar para mim, que a gente responde, tá? Tranquilo. Você falou fala aí. Desculpa, fala aí. Olha eu cortando a pessoa. Fala aí, Renata, por favor. Você falando de anos atrás não tinha? Então, assim, por exemplo, a NBR 9050, que é a principal de acessibilidade, gente, existe desde a década lá de 80, tá? Só que o que acontecia? Não tinha uma lei que obrigasse que ela fosse seguida. Então, ela não era seguida. Tanto é que, assim, eu tenho histórico de pessoas que ficaram com deficiência na família, que é meu pai, né? Então, eu falo que a acessibilidade vem antes da faculdade, para mim, na minha vida, né? Ou a falta de. Então, eu tinha 4 anos de idade e meu pai tive que fazer uma cirurgia para tirar um tumor no cérebro. E ele ficou com hemiplegia. O que é hemiplegia, pelo amor de Deus? Braço e perna de um mesmo lado ficar ou totalmente paralisados ou bobos, né? Então ele ficou justamente do lado direito e do lado destro, então ele teve que aprender a fazer as coisas com o lado esquerdo, né? Então eu via, né, ele voltar machucado para casa, porque ou caiu, ou se machucou na calçada, ou se machucou em algum estabelecimento que não tinha acessibilidade, né? Então, não tinha lei de cotas no mercado de trabalho, então ele não conseguiu voltar a trabalhar, embora o cognitivo dele estivesse funcionando muito bem, então ele não conseguiu voltar nem na empresa dele, nem em outras empresas, por causa da aparência, tá? Então, eu falo que vem, o lidar com isso vem bem antes da faculdade, né? Antes de eu saber o que era arquitetura e tudo isso daí. Que legal essa história. Foi o que você falou sempre, por mais que a gente não tenha, ou não apresente agora, enfim, a gente conhece alguém que tem uma deficiência, ou que naquele momento precisa de alguma coisa, então
a pessoa pode ter isso pro resto da vida, então ela vai lá e vai conviver com isso, mas pode ser uma pessoa que estava voltando do futebol, torceu o pé e agora ela vai ficar de cadeira de roda por um monte de tempo, ela vai ter que consumir, ela vai querer ir no cinema, ela vai querer ir no teatro, ela vai querer comprar roupa e ela vai precisar ser acolhida por esse mercado, por essa sociedade. E eu, assim, por exemplo, eu engessei a minha perna 2 vezes, uma parte até, a Patrícia até lembra, que ela estudou comigo no ginásio, que foi jogando handebol. A menina foi a lançar, ela era muito forte, né? E ela foi bem do meu lado na barreira, ela lançou a bola, eu caí e ela ainda caiu em cima de mim. Então eu tive que engessar a perna meio da coxa por baixo, porque foi o joelho, né? Que desviou a rótula, né? A patela do joelho. Aí depois foi uma torção feia que eu tive por causa da falta de educação do povo brasileiro. Eu fui encontrar minha amiga no centro de São Bernardo pra gente sair juntas e eu escorreguei num saco plástico. E eu trouxe feio. Fiquei com aqueles robofute 1 mês. E tive que fazer 2 meses de fisioterapia. Depois foi o braço. Quando eu estava na faculdade, fiquei com tendinite no cotovelo, olha isso. Nossa, nem sabia que dá para ter tendinite no cotovelo, gente. Achei que era só no punho, imagina. E eu tive que engessar. E depois, o ano passado, aqui no condomínio, eu fui correr atrás da minha filha, porque eu ouvi barulho de carro e ela andando sem olhar, saí correndo atrás dela. E eu tropecei numa muretinha pequena, né? E eu falo que é importante isso, que a muretinha é da mesma cor do piso. E é assim, para quem tem baixa visão, ou quando você está sonolento, você não enxerga. E eu não vi, não percebi, porque eu estava sonolenta, era de manhãzinha. Então eu tropecei e eu caí em cima do meu braço junto, e estava o peso da minha mochila da minha filha junto também. Então foi meu peso e o peso da mochila. E eu fiquei 10 dias engessada. E ainda, o ano passado, ainda estava tinha muitos casos de Covid e eu não conseguia usar um dito cujo de um lugar que tinha álcool gel, porque tinha que apertar aqueles de parede, sabe? Uhum. Então, assim, aquele só você tem que pisar, ou esses de apertar. Então, assim, quem tem problema na perna ou é cadeirante não consegue usar esses de pedal. E quem tem problema na mão não consegue usar aqueles de apertar. Então, tem os de sensores, viu, minha gente? Eu pensei nisso, você falando agora, eu falei, não usou a mão, usa o pé. Mas não, porque um cadeirante não vai conseguir usar o pé. E às vezes tá tão alto o outro, né, da mão, às vezes tá uma parede tão alta que ele não consegue pôr a mão por cima para pressionar, por exemplo. Pega, por exemplo, sei lá, uma pessoa que realmente... E é por isso da importância de procurar um profissional que saiba sobre isso, porque a gente, como pessoa que não mexe com arquitetura, eu digo por ser um instrutor de informática, um especialista em Excel, eu sei outras coisas. Então você agora mostrando pra gente vai fazer uma visão diferente, e todo mundo que está acompanhando a live com certeza está pensando, nossa, mas alguma coisa ali, alguma coisa lá, porque eu também escorreguei em casa, caí em cima da minha mão, quebrei o osso daqui e ainda nem sabia que tinha quebrado, sabe? Eu dirigia ele com a mão, a Berenice, minha mãe aqui, consegue até lembrar dessa história, e eu fui direto, eu fiquei 45 dias com esse gesto, não conseguia fazer nada, eu não conseguia lavar minha cara do outro lado, sabe? Eu não conseguia apoiar a mão. Fica cabelo, fica difícil de pentear cabelo. Com a outra mão eu não conseguia, eu mexia a cara, eu não mexia a mão, eu mexia a cara. E isso foi temporário, foram 45 dias, imagina todo o cuidado. E é legal falar sobre essa parte do microempreendedor, para isso começar desde o zero, não pensar que só a empresa gigantesca, aquela multinacional precisa, né? Todo mundo que vai abrir alguma coisa, ou que vai receber um público, precisa seguir essas normas desde o início, né? E eu esqueci de falar, gente, quando é mais de um pavimento também, tá? Tem que ter 2 formas, tá? De chegar lá no outro pavimento. Então, escada, né? Quando sempre que tiver esse nível, então escada e rampa, por exemplo, escada e elevador, escada e plataforma, ou rampa e plataforma, rampa e elevador, né? Então tem que ter 2 formas de chegar, tá? E eu falo assim, de preferência, né? Uma que não seja mecânica, porque se a mecânica avaliar, a outra funciona, né? Uhum. Então,
Isso daí eu tinha esquecido de falar. E do corrimão também tem que ser nos dois lados da escada, dois lados da rampa, e tem que ser as duas alturas, né, conforme a NBR 950 pede. Por quê? A mais baixa, a criança vai conseguir pegar, né, para segurar o idoso, que ele vai ficando curvado, e a pessoa em cadeira de rodas. E a de cima, quem não tem nenhum problema, né? Caramba, quanta coisa, gente, quanta coisa. É legal falar sobre isso, esse tema é incrível, a gente conseguiria ficar horas falando. Você mesmo falou, olha, eu poderia fazer uma live só sobre tal coisa. E aí eu sugiro para quem acompanhou, acompanha, se quiser aproveitar esse tempo agora para tirar qualquer dúvida que tenha, para falar para Renata, até para colocar um elogio, uma dúvida, uma crítica, qualquer coisa. E se você está assistindo essa live depois, a gente vai deixar isso gravado, a gente consegue deixar isso disponível no perfil do Juntos e também no seu, tá, Renata? Caso você queira colocar naquela parte de vídeo, que é super legal, a gente depois escolhe uma capa bonitinha, porque o Instagram pega o momento da live, às vezes eu tô olhando pro nada, a gente consegue colocar, e pode colocar nos comentários, né? É bom colocar nos dois, porque assim, quem chegou e às vezes depois e segue vocês e às vezes, não sei onde foi salvo, ou quem me segue chegou depois e não souber onde onde eu procuro, dá nos dois perfis. Exato. Já facilita, tá acessível para todo mundo, tá num perfil, tá no outro. E aí vocês podem, pessoal, o pessoal que segue o Juntos, eu vejo que tem muita gente com o login, o nome do Instagram de acessibilidade, então já deve acompanhar o trabalho da Renata, que, gente, cada vez que tem uma reunião, que tem uma conversa, que tem uma pergunta, que ela manda as coisas, eu fico, caramba, quanta coisa legal. E por mais que a gente ache que a gente sabe, a gente realmente tem muita coisa para aprender. Então, quem segue o Juntos, por favor, sigam o trabalho da Renata, é só entrar no perfil dela, seguir. Quem segue a Renata também vem conhecer o trabalho do Juntos. Tem um trabalho muito bonito, viu, gente? Conheçam o trabalho para a gente realmente criar essa rede e fazer com que a gente consiga criar essa sociedade melhor e mais humana. Quem tiver qualquer dúvida de como funciona o Juntos, é só entrar em contato com a gente. Quem quiser procurar uma profissional realmente competente, uma pessoa que gosta do que faz, que entende do que faz. A gente tem aqui a Renata, que falou com a gente por mais de meia hora, mas num papo que eu realmente olhei para ela agora e falei, eu não percebi o tempo passar, eu ficaria muito mais tempo falando sobre tudo isso, mas quem sabe a gente vai criando post, vai criando conteúdo, num outro momento fala sobre um determinado tema. Se vocês quiserem sugerir também, é só falar com a gente, e se você quiser falar mais alguma coisa aí, por favor, Renata, pode falar. Não, só tenho a agradecer, né, o convite de vocês e a todos que estão aí. Eu vi algumas pessoas que eu conheço, a Ângela, a Lígia, a Regina Coenha, a Ana Carolina, Palmieri, né, e todos que vieram pelo Juntos, e todos que vieram pelo meu perfil, assim, muito, muito obrigado mesmo, né, pela atenção, tá? E eu falo assim, gente, vamos levar essa bandeirinha da inclusão, da acessibilidade, de propiciar, né, que todos consigam usufruir de todos os espaços para fazer todas as atividades que querem para mais gente. Que legal. Finalizou muito bem com essa frase. Também agradeço quem já veio pelo lado do Juntos. Então a Paty, que te conhece já há um tempo, a Nilza, uma pessoa incrível, Berenice, que participa de todas as lives que eu faço. Minha mãe, ela participa de todas as lives. É inacreditável, ela pode estar assim. Ela acorda 3 horas da manhã, mas ela está aqui agora acompanhando tudo isso, participando. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Renata, muito obrigado por aceitar esse convite nosso. Isso torna o Juntos cada vez melhor, essa sociedade melhor. E a gente vai ficando por aqui. Pessoal, tenham uma ótima noite. Aproveitem esse tempo todo. Renata, obrigado. Pessoal, obrigado. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou desligar aqui agora. Vou ver como eu desligo agora. Eu não tô vendo o botão desligar, acho que tem que clicar no X aqui de fechar. Então vou indo lá, gente. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.